Excelentíssimo senhor senador Roberto Rocha, na pessoa de quem eu cumprimento os demais colegas da mesa. Senhor presidente, eu serei bastante breve, porque muito do que haveria de ser dito, sob o ponto de vista da Organização das Cooperativas Brasileiras, já o foi pelos meus antecessores. O ponto principal que envolve o cooperativismo brasileiro, e aqui o sistema cooperativista brasileiro fez uma pequena apresentação do que isso significa no SPEC do cooperativismo mundial, que são 1,2 bilhões de cooperados no mundo, 280 milhões de postos de trabalho em 3 milhões de cooperativas. Especificamente no caso brasileiro, é um modelo que serve para efetivamente distribuir renda e riqueza na estrutura econômica do país. Especificamente no que envolve o cooperativismo, nós somos agraciados com diversas passagens constitucionais, em diversos momentos do texto constitucional, que garante um tal adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. Então, antes de mais nada, é importante dizer que a Organização das Cooperativas Brasileiras não diverge em nada sob o ponto de vista da necessidade de reforma do sistema tributário brasileiro, da necessidade de simplificação do sistema tributário brasileiro, do alto grau de custo Brasil em relação às obrigações acessórias, às multas acessórias, que muitas vezes são superiores à própria obrigação tributária, em face da própria instabilidade da legislação e, sobretudo, em face da necessidade árdua e hercúlea de harmonizar um federalismo quase que inédito no mundo de 3 níveis, com competências concorrentes nas diversas esferas e que precisa ser harmonizado sob o ponto de vista da divisão de uma receita. Particularmente nesse sentido, um ponto essencial é avaliar a capacidade que a sociedade brasileira, a economia brasileira, tem de suportar o incremento do custo tributário em face do momento pelo qual o país vive, em face da divisão das espécies tributárias existentes hoje no país. Mas, especificamente no que tange ao cooperativismo brasileiro, senhor presidente, eu vou me ater a uma particularidade que nos classifica e que nos habilita dentro do texto constitucional. O cooperativismo brasileiro hoje é representado basicamente por quase 7 mil cooperativas, quase 15 milhões de cooperados e emprega quase aproximadamente 425 mil empregados. Ano passado, esse mesmo sistema, esse mesmo modelo de negócio movimentou próximo a 260 bilhões de reais na economia brasileira. E aqui é o ponto essencial. O sistema cooperativista brasileiro, ele é agraciado com o artigo 146 no núcleo duro, no núcleo estratégico das limitações constitucionais ao poder de tributar. Esse artigo 146, que lá na frente o sistema vai dizer o porquê da necessidade de avaliar esse artigo 146 em face da instituição do IBS, esse artigo 146 garante o tal adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas cooperativas. Então, a nossa preocupação nesse exato momento de reforma constitucional é entender que esse tal adequado tratamento tributário ao ato cooperativo nunca foi, não é e nunca será uma vantagem tributária, um benefício fiscal, algo que possa ser imputado como uma cooperativa ou um modelo cooperativo fora do compromisso de financiamento do Estado brasileiro. Nesse particular, senhor presidente, é importante dizer que o tal adequado tratamento tributário ao ato cooperativo simplesmente traz uma regra constitucional específica dizendo que, pelas sociedades cooperativas serem juridicamente neutras na cadeia econômica, toda tributação possível haverá de recair na pessoa física do cooperado. Portanto, diversamente dos modelos comerciais que buscam resultado próprio e se tributa esse resultado e, eventualmente, se distribui esse resultado, não se sabe como vai ficar após a reforma, como SPEC de isenção tributária, a carga tributária da cadeia econômica, portanto, no modelo comercial, recairia na pessoa jurídica e seria isenta a distribuição de resultados na pessoa física. No cooperativismo, funciona exatamente ao contrário. A partir do momento que é uma entidade sem fins lucrativos que busca, que objetiva catapultar a atividade econômica do cooperado no ambiente de mercado, ela não tributa na cooperativa exatamente porque essa tributação vai ser declinada na pessoa física do cooperado. E ao momento em que essa tributação vai ser declinada na pessoa física do cooperado, senhor presidente, nós não mais estamos falando de um imposto de renda à pessoa jurídica, talvez um imposto de renda na pessoa física alíquota de 27,5%, mas os outros tributos incidentes nessa realidade. Portanto, que nós temos um artigo constitucional que me exige de todos os legisladores ordinários, e aqui é o grande problema agora com a nova lei complementar do IBS, e aqui fica um parênteses, que estávamos conversando aqui momentos atrás com os demais pares da mesa, que é a nossa preocupação em relação ao alto grau de delegação, de regulação à lei complementar.
porque diversos valores, princípios, normas e regras da própria reforma estão delegados à sua implementação efetiva à lei complementar, e a instabilidade de saber qual que é o elemento mínimo dessa produção de legislação complementar traz uma certa insegurança ao contribuinte brasileiro. Há um ditado que diz, professor Luiz Gustavo Bichara, que numa briga entre elefantes quem sofre é a grama. O que não pode acontecer é que numa disputa entre o Pacto Federativo Brasileiro, onde os entes estatais vão, de fato, disputar a cadeia do bolo da arrecadação com a aglutinação de diversos tipos tributários diferentes, o efeito dessa disputa recaia numa massa contributiva que hoje está sofrida e calejada em relação à incidência tributária. Portanto, nesse particular, e voltando a resguardar a regra geral que instrui, que monitora o sistema cooperativista brasileiro, o artigo 146, portanto, me exige um adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas cooperativas. O que significa, portanto, esse adequado tratamento tributário? É isso que se precisa entender. Esse adequado tratamento tributário significa dizer que quando a cooperativa atua em prol do seu cooperado, catapultando no mercado a realidade produtiva desse cooperado, ela o faz sem objetivo de lucro, sem interesse econômico e repassa a riqueza para o cooperado, esse cooperado, portanto, que irá sofrer a incidência. Mas aí eu estou dentro de um tipo tributário que vai ser agora um tributo não cumulativo, que vai agregar diversas especificidades. Como é que eu garanto essa tal não incidência no ato cooperativo e como é que eu incluo essa não incidência dentro do fluxo econômico do IBS nas cadeias de débito e crédito que haverão de ser geradas com a intermediação do modelo cooperativo? Portanto, senhor presidente, a preocupação da Organização das Cooperativas Brasileiras é efetiva no sentido de mostrar claramente que adequado tratamento tributário não implica oneração, não implica redução da carga tributária, não implica isenção, não implica nenhum tipo de benefício, implica simplesmente uma realocação da incidência. Segundo ponto, dizer que na estrutura do IBS será preciso reavaliar o artigo 146 no sentido de desenhar um modelo adequado do IBS à prática do ato cooperativo, que significa transferência e realocação de riqueza. E terceiro, dizer que, sob o ponto de vista do modelo cooperativista brasileiro, a confluência em relação à necessidade de reforma é evidente por essas e tantas outras razões que me antecederam. Portanto, o sistema cooperativo brasileiro, senhor presidente, toma a liberdade de, em momento oportuno, apresentar o seu arrazoado, no sentido de simplesmente adaptar ao que existe hoje, o que existe desde 1971, com a Lei 5764, especificamente no seu artigo 79, portanto, são 50 anos de modelo tributário que vem sendo consolidado não só na produção legislativa envolvendo o fisco, como também na grande produção jurisprudencial que, ao longo desses anos, se consolidou em relação a essa não incidência. Então, o sistema cooperativista brasileiro, senhor presidente, apresentará oportunamente um arrazoado no sentido de validar o IBS na realidade desse modelo, que vai passar não só pela não incidência na cooperativa para garantir a incidência no cooperado, mas passará também pela necessidade de se avaliar o crédito nas operações em que a cooperativa atue, de forma a não expurgá-la da cadeia econômica na qual ela trabalha. Portanto, são essas brevemente as minhas explanações, senhor presidente, e mais uma vez agradeço a gentileza do convite e a oportunidade de estar participando de tão importante momento da evolução do direito tributário brasileiro. Muito obrigado.